A última teoria de elementos de par que nós vamos olhar no modo de análise ou off-design é a teoria de elemento de par mais vórtice. No nosso quadro de teorias de elementos de par, estamos aqui agora no passo 3. Vamos falar sobre a teoria dos vórtices, baseado no livro do McCormick. Ele vai nos trazer uma alternativa de cálculo para as velocidades induzidas. E nós vamos ver que as principais diferenças entre a teoria de elementos de par mais momento e a teoria dos vórtices é o cálculo das velocidades induzidas, nós não vamos usar a teoria de momento, e o cálculo da sustentação, nós vamos utilizar o conceito de circulação, a teoria de Kutta-Joukowski, em vez das determinações mais simples que utilizamos na teoria de elementos de par mais momento. Nós vamos estudar o equacionamento proposto por McCormick, que é de esteira prescrita, mas é importante vocês saberem que existem métodos mais complexos disponíveis, como o vortex lattice de esteira livre. Naquela nossa imagem de elementos de par, notem que a gente sempre começa a análise de elementos de par olhando os ângulos e as velocidades e as forças através de um elemento de par. E na nossa definição nós vamos utilizar as mesmas variáveis apresentadas anteriormente, agora com a diferença que nós vamos introduzir o conceito da linha de sustentação nula, ou zero lift line, e a teoria do McCormick ele tem algumas modificações contra a nomenclatura do Lowry, que nós trabalhamos até o momento. Ele introduz o W, que é a velocidade induzida, que tem as componentes A de axial e T de tangencial. Notem aqui o W, WA e WT. E ele trabalha também com algumas outras nomenclaturas de velocidade. Ele chama a VT de velocidade tangencial, 2πnr. Essa seria a VT. A VR é a velocidade resultante para W igual a zero, ou seja, se não temos velocidades induzidas, a velocidade resultante é VR. Mas se temos W diferente de zero, ou seja, temos velocidades induzidas, a velocidade efetiva resultante será VE, representada por esse vetor. Além da análise do elemento de par, a teoria do vórtice também equaciona a esteira da hélice. Então a gente usa a análise da esteira, nós fazemos um corte da esteira da hélice para analisar as velocidades. E nós não vamos entrar nos detalhes dessas deduções aqui no nosso curso, mas a gente deixa com vocês duas referências que entram nos detalhes dessa dedução da esteira. O livro do McCormick, Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics, a segunda edição, tem o detalhamento dessa análise. E também existe uma dissertação de mestrado do Barros, que também fica o link para vocês, que fez análise do desempenho em ruído de hélices de mínima perda de energia. Aqui também a gente tem uma dedução mais detalhada da esteira de vórtice. Nós vamos olhar de uma forma um pouco mais sumarizada a dedução dessa teoria. Nós vamos partir através das relações de velocidade da geometria estabelecida. A gente tem nessa imagem aqui o nosso elemento de par com as velocidades, os ângulos e as forças. E através da similaridade dos triângulos, nós chegamos nessa primeira relação. Nós fazemos uma similaridade entre esse primeiro e esse segundo triângulo. E se nós isolarmos WA, ou seja, a velocidade induzida axial, nós chegamos nessa outra relação. E resolvendo em função de VT, e por que nós fazemos isso em função de VT e não de V? O V ele pode ser zero no caso estático. O VT, ou seja, a velocidade tangencial, ela sempre existe. Né? Chegamos na equação V1, vamos usar essa nomenclatura de V porque estamos falando do vórtice. Temos a relação WA sobre VT em função dessa expressão. E a gente introduz aqui a variável lambda, que é igual a V sobre ômega-r, que é igual a J sobre π. Esse lambda a gente dá o nome de razão de velocidade. Aqui que entra a teoria de Goldstein, a teoria de vórtice, e ela enuncia que para um número de pás B, nós temos que B vezes a circulação é 4πr kappa WT. Essa é a equação V2. A variável kappa é conhecida como kappa de Goldstein, e a gente tem soluções tabeladas dela disponíveis em Barros, nessa mesma tese de mestrado que a gente mostrou anteriormente. Contudo, para ter uma solução um pouco mais simples, e como a gente já viu anteriormente, se aproxima bastante da solução exata, nós podemos usar o fator f de Prout, ou seja, a equação V2 vira a equação V3, onde trocamos o fator kappa pelo fator f de Prout,
E o F vai ser calculado da mesma forma que a gente fez anteriormente, na equação C3. Com a consideração que o ângulo na ponta é igual ao ângulo de passo na ponta. Ou seja, o φ-tip é igual ao beta-tip, porque o carregamento vai a zero na ponta como uma condição de contorno. Portanto, a gente tem essa equação V4, que enuncia que o ângulo local na ponta é igual ao ângulo de passo da ponta. Do teorema de Kutta-Joukowski, a gente sabe que a sustentação é igual a ρV gama, da equação V5, e a gente pode calcular a sustentação adicionalmente pela equação V6, meio de ρV quadrado